Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu trago mais um Semeando a Palavra. E o Semeando a Palavra de hoje vai ser um pouco diferente, certo? A gente vai estar falando sobre ser frio ou quente, né? Morno, como é que é esse termo na Bíblia? Que muitos crentes, né, falam aí, ser frio, você é quente, você acaba pensando que o frio é quem está mais distante de Deus e o quente é aquele que está mais próximo de Deus. Porém, hoje eu vou lhe mostrar sobre este texto, essa mensagem, né, que a Bíblia está dizendo. É melhor ser frio ou ser quente, porque se for morno, o Senhor está pronto a vomitá-lo. Então, o que acontece? É melhor ser frio ou quente do que ser morno, porque o Senhor está pronto a vomitá-lo. Por que a Bíblia fala sobre isso? A gente vai encontrar um trecho em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 15, o seguinte: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Então, Deus está dizendo que tomara que nós sejamos frio ou quente. Porque morno, né? O Senhor, Ele nos vomita. O que está falando essa palavra? Essa palavra está falando sobre a igreja de Laodiceia. O que é ser frio ou quente neste caso? Né? Será que é o exemplo que nós usamos na igreja? Porque muita gente usa essa coisa na igreja, né? Essa mensagem na igreja. Com os nossos amigos, dizendo que quando uma pessoa está próxima de Deus, ela está quente. Ou quando ela está longe de Deus, ela está desviada, né? Ela está fria. Ou aparentemente, quando ela também está pecando, ela está fria, distante dos caminhos do Senhor. Se fosse esse o caso, então por que Deus gostaria de alguém frio ao invés de alguém morno? Por que o Senhor fala que a pessoa deve estar fria ou quente, não morna, né? Por ser morno, ele estaria ao ponto de vomitar da boca, como diz o texto. Na realidade, a cidade de Laodiceia era vizinha. A cidade de Laodiceia era vizinha de duas grandes cidades, que era Hierápolis, né? A cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. No meio ficava Laodiceia. Então tinha a cidade de Hierápolis e tinha a cidade de Colosso. E no meio tinha a cidade de Laodiceia. Hierápolis era muito conhecida na região por suas fontes termais. As águas que brotavam quente e havia uma cultura, uma lenda local de que quem se brotasse nas águas quentes de Hierápolis, essas pessoas eram curadas. Logo na outra cidade vizinha, a Laodiceia, existia Colosso. E no meio do deserto, Colossos produzia fontes de águas geladas que saciavam a sede da cidade de todos os seus habitantes e daqueles que passavam por ali. Já Laodiceia não tinha fontes de águas. Por causa disso, ela construiu tubulações, dutos aquedutos para trazer águas de Colossos, águas geladas, cristalinas que produzissem saciar e águas quentes termais que pudessem trazer cura de Hierápolis. Mas quando essas águas chegavam a Laodiceia, as águas geladas não estavam mais geladas. Não serviam para saciar a sede. As águas quentes não estavam mais quentes. Não servia mais para, segundo a cultura local, trazer cura. Ou seja, as águas de Laodiceia eram mornas. Quando o apóstolo João fala isso, a igreja de Laodiceia, ele não estava falando sobre ser frio e quente, no sentido de ser mais próximo ou não distante de Deus. Ele estava dizendo aquilo que você foi chamado para fazer. Seja para trazer refrescância, seja para trazer cura, você está exercendo? E aí, meu irmão? O Senhor fez um chamado a você. Você está exercendo esse chamado? Você está fazendo conforme Deus tem te chamado?
É isso que o Senhor quer nos dizer nesta palavra. Ou você vive apenas das experiências dos outros, conhecendo Deus por tabela. Ou você vive aí pelos outros, né? Conforme o que os outros falam, o que os outros pregam, né? Você vive retraída de fazer as obras que o Senhor tem te chamado e você vive aí pelos outros. Então, como você viu, Laodiceia é tudo aquilo que não busca a Deus. Vive uma vida mais ou menos. E é por isso que Deus fala: eu queria que você fosse gelado, por onde passasse, trouxesse esperança, conforto, refrigério, ou eu queria que você fosse quente, trouxesse cura, fé, esperança, mas você não faz nada. Nem ser Laodiceia é simplesmente não ser aquilo que Deus te chamou para ser. Reflita sobre o que você está ouvindo esta palavra, né? O que você tem feito, meu irmão, minha irmã? Você tem feito aquilo que Deus te chamou para fazer, né? Para curar, para trazer conforto, esperança, né? Para as vidas. Você tem feito a cura, levar-se cura, fé, esperança para as outras pessoas. Você tem pregado o evangelho, você tem levado a palavra de Deus para as outras pessoas. Você tem feito alguma coisa pelo nome do Senhor, ou você simplesmente fala aquilo que te convém, né? Você vive pelas obras dos outros, você vive falando aquilo dos outros, você não vive o que o evangelho de Deus transmite na tua vida. E aí? Que Deus te abençoe neste dia de hoje, que Deus te leve a palavra dele para que você possa buscar e entender qual é o seu ponto, o que Deus tem te chamado para fazer, o que Deus tem te chamado para levar, qual é a obra que Deus tem te chamado para trabalhar, viver a esperança do outro, você viver um conforto de outra pessoa, né? Você viver um testemunho de outra pessoa e você não está vivendo o seu, você não está pregando o seu, você não está levando o seu, você não está trabalhando conforme Deus tem te chamado. Que essa palavra toque no teu coração, que essa palavra te edifique, que o Espírito Santo de Deus te capacite a você entender qual é a sua obra, qual é o seu chamado para o Espírito Santo de Deus e que você possa trabalhar, você seja quente ou seja frio, mas que você trabalhe, seja na cura, seja na esperança, seja no conforto ou refrigério das outras pessoas, mas que você trabalhe nas obras do Senhor, né? Trabalhe pregando o evangelho do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus habite na tua casa, na tua família e te dá um entendimento, meu irmão, que você precisa neste momento para entender qual é o seu chamado, qual o ponto que você deve começar a partir de hoje a seguir. Não seja morno, não seja morno. Que Deus tenha falado na tua vida. Fique com Deus, até o próximo.